Dia, beleza? Tchau, tchau, bom trabalho. Falou, bom descanso aí. Valeu. Bom dia, como é que os senhores estão, hein? Quinta-feira, 5h35, São Paulo. Vamos lá, pessoal, o tema de hoje, eu quero trazer para você uma visão com relação às principais dificuldades que acho que não só o brasileiro, mas talvez pessoas no exterior estejam passando, muito pelo momento em que nós estamos economicamente, tá? E eu quero conectar isso com estilo de vida, eu quero conectar isso com metas financeiras e com crescimento de vida, tá? Porque hoje, atualmente, o que a gente observa, tá? Fala, gente, tô vindo aqui trazer uma novidade para vocês. Vocês sabem como eu falo sobre como ter alta performance em todas as áreas da vida e como eu prezo por questões básicas como o sono, a alimentação, a hidratação e uma excelente rotina de treino. Isso eu sempre vou defender, porque eu acredito que essa é a base que vai nos permitir atingir a excelência em todos os resultados. Somado a isso, eu também sempre falo sobre as ferramentas que vão nos proporcionar chegar a resultados ainda maiores. E uma das ferramentas que eu comecei a utilizar no meu dia a dia foi o Lucidez. Lucidez é um suplemento com ingredientes naturais, onde eu consigo focar a minha energia e manter extremamente produtivo e cumprir todas as minhas obrigações dentro da minha rotina. E assim, é bizarro como isso me mantém focado e às vezes eu nem vejo a hora passar. Então se você quer experimentar o poder da alta performance na sua rotina, eu te convido a acessar o site e usar o meu cupom para você ter 15% de desconto. E eu vou deixar as informações aqui na descrição. Um abraço. Você tem uma taxa de juros muito alta, tá? Então isso me lembra, inclusive, o cenário lá de 2014, 2015, tá? Praticamente 10 anos aqui a gente tá falando de diferença. Então que a taxa de juros também estava nesse patamar, tá? A gente olha também a inflação, né? O preço das coisas, então a gente observa tudo caro no mercado, a gente observa imóveis com preços absurdos, a gente observa carros com preços absurdos, tá? Então eu quero ter essa conversa com você para que você abra a sua mente e comece a planejar a sua vida para os próximos 5 e até 10 anos, tá? E agora eu quero conectar tudo isso, que aí você vai me perguntar, mas quem é você para conseguir me ajudar com isso? Eu sou o cara que lá em 2014, 2015, estava ali do meio para o final da faculdade, a gente estava com essa taxa de juros, eu não tinha meu carro, eu morava com os meus pais, então minha situação era completamente diferente. E o que eu fiz essa época, tá? Essa época eu fiz algumas coisas que eu quero que você aplique. E essas coisas foram que no longo prazo me trouxeram para uma vida melhor, para uma qualidade de vida superior à que eu estava, entende? E eu sempre lembro para vocês que a gente tem que ter aqui muita sabedoria e evitar comparações, tá? Então eu não quero que você se compare comigo, eu não quero que você se compare com as pessoas da sua rede social, porque cada um tem a sua realidade. Mas independente da sua realidade, isso daqui vai servir para você, porque se você tiver uma cabeça boa, você vai entender todo o cenário que está acontecendo e vai ter uma qualidade de vida melhor, tá? Mas é importante que você entenda. E por que eu estou falando isso? Pessoal, depois que passou essa taxa de juros alta, passou a inflação lá atrás, as pessoas voltaram a viver normalmente, certo? Trabalhar, então a economia tem esses cenários que eles vão se movimentando. Tem essas alterações de cenários, tá? E aí o que acontece? As pessoas, elas entraram em um padrão de vida, né? E elas tinham ali os seus determinados carros, os lugares que elas gostariam de ir, os lugares que elas iam, os lugares que elas gostavam de comer, os lugares que elas saíam aos finais de semana, os lugares que elas viajavam, enfim, as pessoas estavam com esse padrão de vida há um tempo atrás. E agora, com o aumento dos preços, com a inflação, com tudo mais caro, você percebe que algumas pessoas ainda não perceberam, você percebe que algumas pessoas ainda não perceberam que o cenário mudou. Então, para você continuar indo para a praia que você ia, para você continuar tendo o carro que você tinha, etc., tudo aumentou o seu custo. Então, olha só que engraçado, né? O custo aumentou,
certo? O seu custo de vida aumentou e a sua qualidade permaneceu a mesma. E para muitas pessoas a sua qualidade de vida piorou. Então às vezes você vendeu um carro super bom que você tinha há uns anos atrás e agora está com um carro mais popular, porque o preço de um carro popular hoje está um absurdo. A mesma coisa para imóveis, a mesma coisa para, enfim, para todas as áreas da vida. Então a inflação ela é geral. Esse cenário ele é geral. Então quando eu conecto lá atrás com basicamente uma taxa de juros que é bem próxima a essa que nós estamos agora, lá atrás o que eu fiz? Primeiro ponto é, pessoal, perceber a importância de ter um estilo de vida minimalista. Eu falo isso daqui com vocês recorrentemente, por isso que eu sempre falo também para vocês assistirem os outros vídeos que eles são complementares. Um vídeo vai somando com o outro e as informações vão se encaixando. Então até aproveito para fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, curtir, comentar o que você tem aprendido, o que faz sentido aqui para você, tá? Para que você esteja sempre um passo à frente. Então presta atenção nesse ponto. A partir do momento que você entende que ter um estilo de vida minimalista, e minimalista não é simplista, tá? Não é algo que você tem que passar perrengue, você tem que passar fome, não significa que você não pode comprar nada, que você é contra o capitalismo, não tem nada a ver, não é nada disso. Quando a gente fala para você ter um estilo de vida minimalista, é importante você entender que nesse estilo de vida você vai comprar o necessário, o realmente necessário, o realmente essencial, entende? Porque se a gente muitas vezes vai fazer uma reflexão, eu aposto que a grande maioria aqui de vocês já deve ter feito algumas compras aí nos últimos meses, que às vezes você olha para aquilo e fala, por que eu comprei isso daqui? Para que eu comprei isso? Sabe? Às vezes você comprou uma roupa e tudo bem, é uma roupa para você ir trabalhar, sair, etc. Mas às vezes você já tá cheio de roupa, realmente precisava, enfim. São essas provocações, são essas reflexões que são importantíssimas de serem feitas. E aí a partir do momento que você adota o estilo de vida minimalista, você primeiro já começa a economizar mais dinheiro. Então esse é o primeiro ponto, né? Economizando mais dinheiro, obviamente isso daqui vai deixar você mais confortável. E aqui entra a importância de termos o planejamento financeiro, de termos a organização financeira. Porque é isso que vai fazer com que a gente se organize, guarde dinheiro nesse momento em que a gente tem uma inflação alta, a gente tem uma taxa de juros alta. É isso que vai fazer com que a gente respire lá na frente, com que a gente tenha fôlego e a gente comece a plantar as sementes agora. Então, voltando, como eu já comentei até com vocês aqui em outros momentos, em outros vídeos, eu comecei a investir, por exemplo, na Bolsa em 2018. Então, do término da minha faculdade para onde eu comecei a trabalhar como CLT, foi onde eu mantive esse estilo de vida minimalista, guardei dinheiro, comecei a investir lá em 2018, então um tempo depois, praticamente 2-3 anos depois que eu consegui realmente guardar dinheiro, realmente me organizar, aí comprei meu primeiro carro. Então foram onde as coisas começaram a acontecer um tempo depois. Mas por quê? Porque eu me organizei financeiramente. E aqui eu vou reforçar com vocês e vou ser chato, num cenário onde a taxa de juros era praticamente a mesma da taxa que a gente tem hoje, tá? Então o que eu tô falando para vocês no final das contas? Pessoal, o tempo ele vai passar. E aí, às vezes a gente quer continuar vivendo nas mesmas mordomias, no mesmo patamar de vida, na mesma qualidade de vida que a gente tinha antes. E a gente tem que perceber que tudo está mais difícil. Então se você conseguiu se manter na mesma qualidade de vida, no mesmo padrão de vida, saiba que isso para você já é uma gigantesca vitória. Porque foi como eu falei, às vezes o carro que você tinha há anos atrás, hoje para você comprar um carro novo nesse mesmo nível, tá muito mais caro, entende? Então, meu carro que eu paguei, sei lá, 60 mil reais, o padrão dele hoje, para um carro novo, é de 250 mil, 300 mil reais. Então é só para vocês entenderem as diferenças e vocês começarem a acordar, porque isso já está acontecendo há um bom tempo e as pessoas estão perdidas. E aí entra naquela questão, que é uma questão de mentalidade que eu falo para vocês.
Parem de reclamar, parem de olhar o lado ruim das coisas. A gente precisa entender que é importante a gente se organizar, a gente tem que achar as oportunidades, a gente tem que governar a nossa vida. Entende? Indo agora para um próximo item, depois do que a gente já falou aqui de estilo de vida minimalista, de poupar esse dinheiro, uma coisa que eu comecei a fazer muito também foi incluir atividades para que eu possa incluir novas atividades na minha rotina em que eu pudesse melhorar fisicamente, em que eu pudesse melhorar mentalmente e melhorar minha capacidade cognitiva. Então, o que eu estou falando com tudo isso? Pessoal, existem coisas que são extremamente baratas que podem fazer com que a gente evolua na carreira, podem fazer com que a gente fique mais inteligente, com que a gente crie repertório. Então, às vezes você... Cara, o que é criar repertório, né? Cara, o que é criar repertório? Eu falo muito isso para as pessoas também. Repertório é você simplesmente ter conhecimento de diversos assuntos. Seja com quem você for falar, com quem você for conversar, às vezes vai conquistar alguém. Você consegue ter uma noção básica de diversos assuntos, de diversos temas, você consegue conversar. E o que eu tô falando no final das contas, traduzindo isso tudo? Pessoal, você pode acordar, ir para um parque e correr. Você pode ir para uma academia treinar. Você pode comprar com R$15, você pode comprar vários livros e ler. Então, são coisas baratas, entende? São coisas que, por exemplo, ir para um parque, acordar, ir para um parque correr. Você não gasta para ir para um parque público, então vai correr perto da sua casa. Enfim, eu mesmo já corri muito perto de casa. Então gosto de ir para parque hoje, mas já corri muito na rua. Enfim, são coisas que não são caras, não custam, e você vai estar melhorando o seu corpo, vai estar melhorando a sua mentalidade, vai estar melhorando o seu conhecimento. Dependendo da carreira que você quer estar, você pode aprofundar seus estudos, melhorar a si mesmo. Então entender como funcionam estudos com relação a comportamento. Se você quer estudar, por exemplo, para melhorar a sua oratória, você quer estudar para melhorar a sua imagem não verbal, entendeu? Se você quer melhorar a sua imagem, enfim, um monte de coisa que você pode estudar. Você quer estudar língua. Então, são coisas que as pessoas não fazem e que aqui é o pulo do gato. Agora, imagina você fazendo isso por 1, 2, 3 anos, tendo um estilo de vida mais minimalista, se organizando com as suas atividades de rotina, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, se afastando um pouco de rede social. E aí é onde eu falo que os ambientes hoje em dia são extremamente importantes, porque onde você está vai dizer o tipo de pessoa que você vai ser no futuro. Então, por que não entrar em ambientes? Por que não se conectar com pessoas que estudam, com pessoas que trabalham, com pessoas que são honestas, que estão indo atrás do seu desenvolvimento dia após dia? Porque você vai ser uma pessoa de sucesso lá na frente. Dito isso, pessoal, eu convido vocês aqui para entender o que a sociedade da alta performance proporciona. Porque é a plataforma onde você tem conhecimento sobre investimento, você tem conhecimento sobre mentalidades de alta performance, você tem conhecimento sobre espiritualidade, enfim, toda essa minha experiência, toda a minha expertise, todos os livros que eu já li, eu levei para dentro da sociedade da alta performance, onde você aprende diversos assuntos. Lá tem diversos módulos, são mais de 80 aulas, onde você se conecta com a comunidade e faz acontecer exatamente isso que eu estou comentando aqui com você. Se você se preparar, entender que precisa ter um estilo de vida minimalista, se você entender a importância de reduzir o seu custo de vida, a importância de você organizar a sua vida financeira e você investir em você mesmo, aos poucos, um dia de cada vez, você vai ver a grande e enorme diferença que isso vai fazer para você lá na frente. Entende? Então reflete nisso. Para pensar nas festas que você ia, nos lugares que você comia, como era um tempo atrás e como está hoje. Você vai ver que está tudo mais caro e as pessoas... É difícil, porque
Você, como ser humano, você não quer, você não quer baixar o seu nível de vida. Você não quer reduzir a sua qualidade de vida. Então, uma vez que você está dirigindo um carro com teto solar, um carro esportivo, você não quer voltar para um carro popular. Mas, se você tiver a humildade de entender que isso é importante para você revisitar todos os pilares da sua vida, se organizar financeiramente, se organizar espiritualmente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, sair dos ambientes tóxicos que nós temos hoje, sair dos vícios que nós temos hoje em comida, na internet, nas redes sociais, que não vão te levar a lugar algum, não vão te levar a lugar algum. Então, galera, se vocês entenderem a mentalidade aqui, se vocês entenderem esse recado, se conectarem com a sociedade da alta performance, vocês vão reforçar isso, porque a plataforma existe para reforçar, é o que eu falo para vocês. Vou comentar um outro ponto aqui e é o último, para a gente fechar aqui o nosso entendimento. Vocês sabem o que você precisa fazer, vocês sabem tudo que precisa ser feito, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente precisa reforçar. O processo, a transformação está no participar dia após dia de um ambiente, dia após dia daquilo que você quer. Então, se você quer melhorar o seu físico, é dia após dia treinando, se alimentando bem. Não é só você saber que tem que fazer isso, é ir lá e fazer. É ir lá e fazer o processo. Então, quando você se conecta com a plataforma SAP, você está reforçando tudo isso para você. São crenças positivas que vão te levar para um caminho melhor, ao invés de você ficar viciado, com besteira, vendo coisas que não vão te agregar em nada. Então, quando você se conecta, você cria o hábito de todo dia entrar lá na SAP, ver um vídeo, adquire conhecimento, estuda. Veja, não é você parar e ficar lá por horas e horas e horas. É você estar em contato com esse tipo de assunto. Ou então você maratonar aqui um pouco no meu canal, ver o que eu tenho de informação para trazer para você. É um estilo de vida, você está reforçando isso para você mesmo, entende? Então, isso que é importante de você entender. Então, eu faço convite para você. Aqui na descrição vou deixar as informações da Sociedade da Alta Performance. Vou deixar aqui também os links de alguns livros super importantes que eu tenho lido nos últimos anos. Caso você queira começar já esse hábito que eu comentei com você, revisitar o seu estilo de vida, para você reorganizar a sua vida, tanto financeira como os seus hábitos mesmo, e para daqui a alguns anos você estar em outro patamar. Perfeito? Então, a gente se vê por aí. Forte abraço.